Estava sentindo saudade desse púlpito, de pregar a palavra de Deus. E foi um momento, foram uns dias aí de alguma dor que eu senti, especialmente para comer, mas passou. Agora já estou recuperando, já estou na fase final e Deus tem abençoado. Então, vamos à palavra do Senhor. Vamos ouvir então a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Vou convidá-los a abrir a palavra de Deus, conforme se encontra no Evangelho segundo Marcos. E se Deus quiser agora, nós vamos daqui para o final sem mais pausas na nossa série. Se você não sabe, nós aqui na igreja temos o costume de pregar os livros da Bíblia de maneira sequencial. Então nós começamos no capítulo 1 e vamos pregando texto a texto até o final do livro. E nós estamos pregando o Evangelho de Marcos e hoje estamos no capítulo 14. E hoje trataremos dos versos 32 a 42. Estamos naquelas horas finais antes da morte de Jesus. E o texto de hoje marca o caminho das dores mesmo de Jesus. O caminho em que os textos são agoniantes, são mais dolorosos para nós, o que dirá para ele que passou por isso. Então abra sua Bíblia, Marcos capítulo 14, versos 32 a 42. Vou pedir que os irmãos acompanhem a leitura que eu farei da palavra de Deus com atenção. A palavra de Deus diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aí a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra inspirada possa entrar no nosso coração e ali fazer morada, Deus. Que possamos entendê-la, que ela possa, ó Deus, nos confrontar e também nos confortar, ó Pai. Que esse texto possa nos trazer aprendizado e que esse aprendizado possa se tornar prática na nossa vida. É o que nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Qual seria a sua reação diante da morte? Ou então diante de um sofrimento intenso que você pudesse porventura passar? Eu gosto de lembrar dos grandes homens da fé cristã, aqueles que ficaram conhecidos por serem mártires da fé cristã. Por exemplo, é conhecido que o primeiro mártir da fé cristã foi Estevão.
Se você encontra a história dele lá em Atos capítulo 7. E diante da morte, Estevão mirou os olhos para o céu, e é dito na Bíblia que ele viu a glória do Senhor e Jesus à sua destra, e os homens o estavam apedrejando por aquilo que ele dizia. Mas Estevão, naquele momento, a Bíblia diz que ele estava tão consolado, que o texto diz que ao morrer ele simplesmente adormeceu. Um outro homem, um conhecido pai da igreja, chamado Inácio de Antioquia, antes da morte ele disse que o fogo e a cruz, que manadas de bestas selvagens, que a ruptura dos ossos, que a dilaceração de todo o corpo, que toda a malícia do diabo venha sobre mim. E assim seja, se só puder ganhar a Cristo Jesus. E esse homem realmente foi lançado às feras para ser dilacerado. E quando as feras estavam chegando a ele, ele disse assim: eu sou só o trigo de Cristo, e hoje eu vou ser moído com os dentes dessas feras selvagens, mas para que eu possa ser achado um pão puro. Mais um outro grande cristão do passado, chamado Policarpo de Esmirna, ele estava diante da morte e disseram que lhe dariam liberdade se ele negasse a Jesus. Ao que ele respondeu: durante 86 anos eu tenho servido ao Senhor Jesus. Ele nunca me fez mal algum. Como é que eu iria blasfemar contra o meu rei que me salvou? E quando ele estava diante do fogo a qual ele seria jogado, ele completou: vocês me ameaçam com o fogo que queima por um momento, mas depois ele se acaba. Mas vocês não conhecem o fogo do julgamento vindouro. Então fazem o que vocês querem fazer. Podem colocar o seu fogo. Eu poderia contar a história de dezenas de mártires da fé cristã. Eu não sei se eu teria tamanha fé diante da morte como esses homens tiveram. Mas esses homens, eles sorriam diante da morte, vendo ela como simplesmente uma porta de entrada para estar eternamente com o seu Salvador. Tamanha fé eles tinham. Mas no texto de hoje a gente vai ver um contraste em relação a isso. A gente tem a reação do próprio Cristo antes de trilhar o caminho até a morte. Antes de passar por todo o sofrimento que a gente ainda vai ver nos próximos textos, nos próximos domingos. E a gente de cara percebe que há uma diferença grande de reações aqui. Enquanto esses mártires eles sofreram com um sorriso no rosto, o texto diz que Jesus estava em dor, tristeza e agonia. O evangelista Lucas, quando ele relata esse mesmo texto, ele diz que a aflição de Jesus era tanta que Jesus chegou a suar gotas de sangue. Por quê? Qual o motivo para isso? Será que Jesus se demonstrou fraco nos seus últimos momentos? É algo que a gente precisa averiguar hoje nesse texto. E hoje o plano é que a gente aprenda um pouco sobre essas motivações por trás desse texto. A gente vai tentar responder três perguntas. Primeiro, qual o motivo para tanta aflição de Jesus nesse momento? Em segundo lugar, o texto diz que Jesus ele tomou o cálice da ira de Deus. E se o nosso Deus é um Deus amoroso, qual o motivo para tamanha ira de Deus? E por fim, em terceiro lugar, qual o motivo da obediência de Jesus, se ele podia facilmente se livrar de tudo isso, desse tamanho sofrimento que ele iria passar? Três perguntas que a gente vai analisar hoje. Mas, em resumo, o que eu quero que a gente aprenda e que a gente grave hoje é que essa aflição de Jesus no Getsemane revela o seu grande amor por nós ao suportar todo o cálice da ira de Deus sobre si. Vou repetir. A agonia de Jesus no Getsemane revela o seu grande amor por nós ao suportar todo o cálice da ira de Deus sobre si. Então, em primeiro lugar, vamos tentar responder a primeira pergunta. Qual o motivo
para tamanha agonia de Jesus no Getsemane. Vamos ver o tamanho dessa agonia primeiramente. Veja aí a partir do versículo 32 de novo. Vou pedir para vocês me ajudarem. Leiam aí do verso 32 até o versículo 35. Vamos lá, eu vou contar 1, 2, 3, vocês leem. 1, 2, 3 e... Ali chegados. Até o 35. Para contextualizar, no texto anterior, Jesus ele previu a traição de Pedro, que o negaria 3 vezes. Pedro insistiu que ele se manteria fiel, mas Jesus disse que ele não ia conseguir. E a gente aprendeu que se a gente depender de nós mesmos, a gente está perdido. Por isso Jesus veio, porque a gente precisa dele. E esse texto que a gente acabou de ler, ele vai deixar isso ainda muito mais claro para nós. Porque agora a gente vê o tamanho do peso que Jesus está carregando. Pedro jamais ia conseguir. Na verdade, ninguém na humanidade ia conseguir. E como Jesus sabe desse peso, ele leva seus discípulos, seus amigos, para orarem com ele. E ele se dirige então a um lugar chamado Getsemane. O Getsemane ele é conhecido como um jardim, né? O jardim do Getsemane. É como se fosse um pomar ali, onde as pessoas pegavam as azeitonas ali para fazer o óleo, o azeite. E a gente já percebeu que no Evangelho de Marcos, a maioria das vezes que Jesus vai orar é quando ele está naqueles momentos críticos, momentos de necessidade. A gente já tratou bastante sobre oração nessa série, mas eu não vou tratar então muito sobre esse assunto aqui agora, mas lembre-se que a gente tem que imitar Jesus nisso. Em momentos difíceis, meus irmãos. Não tenta fazer pelos seus caminhos, por aquilo que você acha que é melhor e tudo mais. Imite a Jesus. Ore. Busque a Deus em primeiro lugar. Busque ao Senhor em oração. E Jesus então chama seus amigos mais próximos para orar. Pedro, Tiago e João. E certamente porque em momentos de sofrimento e de agonia, normalmente a gente não quer muita gente perto da gente, né? Então Jesus ele chama aqueles que são mais próximos dele. Ele chama seus melhores amigos, vamos dizer assim. Aqueles que você sabe que você pode contar. E eu acho que vale uma baita aplicação aqui para nós. Perceba que em momento de tristeza, Jesus ele não esconde que está triste. A gente tem esse péssimo costume, você já percebeu? Quando a gente está triste e a gente vem para a igreja, por exemplo, a gente coloca uma máscara e diz que a gente está feliz. A gente esconde aquilo que está no nosso coração porque a gente precisa se mostrar feliz para as pessoas, mesmo quando o nosso coração está dilacerado de tristeza. Meu irmão, se você está passando por um momento de tristeza, não se esconda, busque ajuda. Olha o que Jesus fez. Ele chama seus melhores amigos e fala: eu estou muito triste. Eu estou triste a ponto de morrer. Orem comigo, me consolem. Essa é uma boa coisa para a gente fazer. É isso que a Bíblia, inclusive, nos ensina quando ela diz que a gente precisa chorar com aqueles que choram. É o que Jesus está fazendo aqui. Ele não está escondendo a sua tristeza e se mostrando feliz para que os outros vejam. Não. Ele mostra que está triste e fala: eu preciso de ajuda, de amparo, de oração. A gente podia fazer disso um costume.
E veja a situação de Jesus aqui, que ele começa a descrever. O texto diz que ele estava tomado de pavor e angústia. A palavra pavor significa um amedrontamento tal que você pode chegar a ficar fora de si. E a palavra angústia é uma perturbação que te leva a uma situação de grande estresse. Paulo, por exemplo, ele usa essa palavra mesma lá em Filipenses para falar de alguém que fica tão preocupado. Por quê? Porque ele vê um amigo próximo que está doente, padecendo. Então pensa só, imagina então você recebendo a notícia de um grande amigo seu, ou talvez um parente próximo seu, a quem você ama, e essa pessoa está padecendo de uma situação deplorável de doença. Talvez a palavra pavor, agonia, medo, angústia, elas se encaixem bem numa situação dessa. É isso mais ou menos que Jesus está sentindo aqui. Mas Jesus deixa isso ainda mais enfático quando ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E Jesus mostra isso de uma maneira até prática, né? O texto diz que Jesus se prostra em terra. Talvez uma tradução mais literal seria: Jesus se joga ao chão para orar. Sabe quando você está tão abalado que você se joga na cama ou se joga de joelhos e começa a clamar? É o que Jesus fez aqui. E ele ora pedindo ao Pai para que, se fosse possível, aquela hora lhe fosse poupada. Meus irmãos, não há qualquer outra passagem bíblica, qualquer outro texto, outra história na Bíblia que se compara a essa agonia de Jesus no Getsêmani. Nenhum relato é tão detalhado e profundo sobre um sofrimento mental de alguém que estava passando. E o interessante é que é sobre Jesus, o Deus encarnado. E a pergunta é: por quê? Jesus estava sendo fraco? As tentações sofridas ao longo dos seus 3 anos de ministério agora cobraram o seu preço? A hora da morte pesou até para o Filho de Deus? Não, não é nada disso. A agonia de Jesus é tamanha, porque ele está passando por um sofrimento, meu irmão, que não se compara a qualquer coisa que nós possamos passar. Deixa eu explicar o primeiro motivo para isso. A gente leu lá no texto de 1 Pedro hoje, no decorrer desse culto. Diz que Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Eu acho que a gente não consegue conceber o que é carregar o peso dos pecados de alguém, o que dirá da humanidade inteira. E isso é importante, sabe, porque nós não temos a dimensão do quão abominável é o pecado para Deus. A gente não tem noção de quão odioso é o pecado para Deus. Muitas vezes a gente peca, a gente sabe que está pecando, mas a gente até solta umas frasezinhas assim: ah, é só uma mentirinha. Ou então: ah, vai ser só uma noite. Ou então: ah, domingo que vem eu vou, hoje eu estou cansado. A gente faz esse tipo de coisa porque na nossa mente, que está toda deturpada pelo pecado, a gente não sabe a odiosidade que Deus tem disso e, principalmente, a gente não sabe o quanto isso nos afasta de Deus. Meu irmão, pecado, por menor que você ache que ele é um perigo. Ele te afasta de Deus. Ele te separa de Deus. E, meu irmão, Jesus sabe disso plenamente. Isso nos leva ao segundo motivo para essa agonia de Jesus. Quando ele carrega os nossos pecados, ele sente o que é o total abandono. Deixa eu explicar isso melhor. Jesus, ele é uma das pessoas da Trindade. Ele é o Filho, ele é o Deus Filho. A gente tem estudado a Trindade de manhã nas escolas dominicais.
E algo que a gente sempre diz, que a gente sempre relembra, é que as três pessoas da Trindade, elas coexistem de uma forma em que as três têm total e eterna relação de amor entre si. Elas sempre estão juntas, mas elas não são a mesma pessoa, mas elas são um Deus. Então elas estão juntas de uma forma que a gente às vezes nem consegue compreender. Mas olha só, quando Jesus está trilhando o caminho da cruz, e isso começa aqui no Getsemane, Jesus começa a sentir que a sua natureza humana se separa disso. A ponto de ele dizer, quando ele está lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Certa vez, quando eu era criança, eu me perdi na praia. Aí quando eu dei por mim, eu estava sozinho lá no meio daquela multidão de gente. Não sei se vocês já foram em Guarapari, mas meu amigo, Guarapari é cheio, algumas praias lá. Quando eu dei por mim, eu olhei para os lados, não tinha ninguém que eu conhecia, tinha uma multidão de gente. Eu era criança, desesperei na hora. Comecei a gritar e a chorar. Isso porque eu me perdi. Imagina quando você é abandonado. Eu não quero nem imaginar como é essa sensação. Mas foi isso que Cristo sentiu aqui. Ele foi separado à força, abandonado do Deus Pai, ao seguir o caminho da cruz e tomar os nossos pecados por Ele mesmo. E a próxima pergunta é, certamente, por que Ele foi abandonado pelo Pai? Num momento principalmente tão crítico quanto esse, quando Ele mais precisava. E a resposta tem a ver com o nosso segundo ponto, com a ira, com o cálice. E essa é a segunda motivação que a gente precisa ver por trás desse texto aqui. Se o nosso Deus é um Deus amoroso, qual o motivo para tamanha ira para entregar o seu próprio filho? Vamos dar uma olhada nisso? Veja aí o versículo 36 do nosso texto. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A oração de Jesus é simples aqui nesse texto. Ele inicia com Abba, Pai. O que significa isso? É uma forma carinhosa de se relacionar com Deus. É como se você estivesse dizendo paizinho, ou algo assim. Isso é importante porque mostra que Jesus em nenhum momento ele estava sentindo raiva do Pai, em nenhum momento ele estava culpando o Pai pelo seu sofrimento. Não, ele continua sendo carinhoso, sendo submisso à vontade do seu Pai. Mas em seguida Jesus faz o seu pedido. Ele relembra que tudo é possível a Deus, e então, caso seja possível, que Deus o afastasse daquele cálice. O que é esse cálice? A palavra cálice ela é muitas vezes relacionada à ira de Deus. Eu não sei se você lembra, mas hoje a gente lê um texto durante o culto, lá em Jeremias. Quando eu li esse texto durante o culto, aqui, quando o liturgo aqui, o William, leu esse texto, eu até tremi um pouco, porque é um texto pesado que foi lido, está lá em Jeremias 25. E ali, o profeta, ele mostra a atribuição que é dada a essa palavra cálice. Lá é dito que Deus estava dando o cálice do seu furor às nações que eram inimigas. E o texto é pesado, falando que os inimigos de Deus, aqueles pecadores, seriam levados à espada. E Jesus agora pede que, caso seja possível, que este mesmo cálice que agora estava atribuído a ele, se pudesse, fosse afastado dele. Ou seja, o que Cristo estava fazendo? Ele estava tomando o cálice da ira de Deus sobre si, que era destinado a nós. Tem um pastor chamado Tim Keller, que ele diz assim, o cálice é uma metáfora para a ira de Deus em razão da maldade humana. É uma imagem da justiça divina derramada sobre
a injustiça. No jardim do Getsêmani, Jesus ele se volta para o Pai, mas tudo que ele consegue ver diante de si é a ira, o abismo, a separação causada pelo cálice. Daí a gente entende essa agonia de Jesus. Mas como é que a gente entende essa ira de Deus? Para a gente entender esse atributo de Deus, a gente precisa falar sobre como o nosso Deus é um Deus justo e santo. Aí a gente vai poder entender a ira de Deus também. Vamos lá, Deus ele é um Deus santo. O que significa a palavra santo? Separado. Literalmente significa separado, mas como assim? Significa que Deus é santo, ele é separado, ele está em uma outra categoria. Ele está além das coisas desse mundo. Nós somos humanos. Ele é santo, ele é Deus, ele está em outro nível. Reflete a sua natureza majestosa. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é santo. A santidade de Deus também vai refletir a sua moralidade, porque nesse sentido ele também está além da humanidade. Por quê? Porque em Deus não tem nenhuma maldade. Não há qualquer deficiência ética em Deus. Nosso Deus ele é santo, isso significa que ele é puro e bom. E isso vai levar a gente agora para a gente entender a sua justiça. Porque se Deus ele é um Deus santo, significa que ele abomina aquilo que é errado, abomina aquilo que é mal. E quando qualquer parte da sua santa lei é infringida pelo homem, a própria santidade de Deus o obriga a manifestar a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus ela pode ser simplesmente definida como a forma como Deus se manifesta a dar a cada homem aquilo que ele merece. Não é isso que é justiça? Um juiz, para ser justo, ele precisa fazer o quê? Ele precisa atribuir às pessoas aquilo que elas merecem. Se a pessoa não fez nada de errado, o que ela merece é uma absolvição. Se a pessoa fez algo de errado, o que ela merece é uma punição. Certo? Deus é justo. E ele faz isso. A sua justiça o obriga a fazer dessa forma. E como a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. Isto é, todo aquele que comete pecado merece a morte. Então é justo da parte de Deus que ele aplique a consequência ao pecado. Pecados exigem punição. E o aspecto da justiça de Deus que aplica a punição é qual? A ira. A ira de Deus ela é um aspecto da sua justiça. Perceba, Deus ele não aplica sua ira de maneira qualquer, a qualquer um, por qualquer motivo. Não, a ira de Deus ela é aplicada apenas por motivação do pecado. Só por causa do pecado. O doutor Heber Campos, ele diz assim: Deus ele é santo e justo, por isso ele não pode deixar de punir o pecado. Ele não pode deixar de punir o pecado. E esta punição é vista na Bíblia como Deus derramando sua ira contra os pecadores. Foi isso que a gente leu lá em Jeremias, capítulo 25 hoje. E ele completa para terminar: esse é um assunto que não causa bem-estar a muitos crentes. Por quê? Porque a gente muitas vezes tem uma concepção errada de Deus. A gente acha que Deus é um Deus purista. Não, Deus é um Deus bom e puro. Mas ele é justo. A gente não pode eliminar a sua justiça e a sua ira que pune pecados. Meu irmão, nós jamais podemos confundir a ira de Deus com os nossos próprios sentimentos de ira que são pecaminosos. Não é a mesma coisa. Quando Deus ele usa a sua ira, é com toda razão que ele faz isso. Porque ele é justo juiz e precisa combater aquilo que é injusto. Tem uma passagem lá em Romanos que Paulo diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É por isso que Deus usa da sua ira.
Mas quando a gente fala de ira, que é aquilo que a gente merece pelo nosso pecado, a gente não pode esquecer de falar daquilo que Deus faz àqueles que Ele ama, a sua misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? É o ato de Deus que atribui a nós, não atribui a nós aquilo que nós merecemos. Faltou uma palavrinha, né? O que é a misericórdia? É Deus não atribuir a nós aquilo que a gente merece. Por exemplo, se eu pequei, eu mereço a ira de Deus. Mas se Deus usa da sua misericórdia, Ele não aplica a sua ira a mim. Isso é misericórdia de Deus. Mas quando é que Deus usa a misericórdia? Quando Ele aplica a ira em alguém que substitui você. Porque senão Deus não seria justo. É por isso que Jesus, então, Ele toma o cálice da ira de Deus sobre Ele mesmo. Em resumo, nós recebemos a amorosa misericórdia, enquanto Cristo recebe a justa ira de Deus por nós, retratada naquele cálice que é dito aqui no texto. Então, respondendo à pergunta inicial, como um Deus amoroso pode expressar tamanha ira sobre seu próprio filho? Primeiro, porque Ele é justo, e Ele pode e deve expressar a sua ira sobre o pecado que precisa ser punido. Mas essa ira punitiva, ela é substituída pela misericórdia de Deus, pois ela é aplicada em Jesus no nosso lugar. Então a ira vai para Cristo, enquanto nós recebemos o amor, o grandioso amor de Deus. Nós merecíamos essa ira, mas porque Ele nos amou, Ele enviou o seu próprio Filho para pagar o preço por nós. Meu irmão, se o pecado nos afasta de Deus, Cristo tomou o cálice e Ele foi completamente abandonado por isso, porque Ele tomou o pecado de todo aquele que nele crê, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Se o pecado exige punição da ira de Deus, Cristo pega toda essa ira para si, para que o amor pudesse ser derramado sobre nós. Se o pecado exige morte, Cristo morre no nosso lugar para que a gente tenha vida. A ira de Deus derramada sobre Cristo, ela vai revelar então para nós o grande amor que efusivamente cai e é derramado sobre nós, misericordiosamente, graciosamente, porque Jesus sofreu no nosso lugar. Isso vai nos levar à nossa última e terceira motivação por trás desse texto. Se Cristo ele estava sofrendo, se Cristo ele estava agonizando, se Cristo pediu para que Deus retirasse aquele cálice, por que motivo ele foi obediente até a morte, se ele facilmente podia se livrar de tudo aquilo? Por que é que Cristo obedeceu e foi até a morte por nós? Vamos ver mais uma vez o resto do texto? Veja aí a partir do versículo 36 de novo. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A frase final da oração de Jesus demonstra para nós o seu total comprometimento com a obra de Deus. Ele diz: não seja o que eu quero,
mas seja o que tu queres, Pai. Jesus foi sincero. Ele sabia que aquilo era necessário. Mas ainda assim ele pediu: se há alguma possibilidade dentro dos seus planos insondáveis para me livrar disso, eu peço que me livre. Mas se não, eu estou disposto a passar por isso. E a pergunta é, por que ele está disposto a passar por isso? E para apimentar ainda mais esse porquê, veja aí a situação dos discípulos. E lembrando, não eram quaisquer discípulos, eram os mais chegados. Eram os 3 mais amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E Jesus simplesmente havia pedido para eles: vigiem e orem. Eu estou muito triste, eu estou triste a ponto de morrer. Me consolem, me ajudem em oração. É isso que ele esperava dos seus melhores amigos. E no momento de sofrimento, Jesus vai orar e ele volta, que ele encontra seus melhores amigos dormindo. Ele os repreende por isso, volta, eles continuam dormindo, ele volta uma terceira vez e eles continuam dormindo. Essa parte do texto mostra a essência pecaminosa e desobediente de nós, seres humanos. Ainda que a gente seja ensinado, ainda que a gente saiba que a gente está errado, ainda assim a gente permanece em erro diversas e diversas vezes. E lembre-se que Pedro é o discípulo que, poucos minutos atrás, ele disse que se fosse necessário ele morreria por Cristo. Oh, Pedro. Isso acontece também ainda para deixar mais claro que a humanidade, meu irmão, ela é incapaz de ajudar Jesus de qualquer forma. Meu irmão, se você acha que Deus precisa de você por algum motivo, tira isso da sua cabeça. Nós não temos essa capacidade. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós é que dependemos totalmente de Deus. E além disso, existe um motivo pelo qual a palavra de Deus diz que a gente não pode confiar nos nossos próprios corações. A palavra de Deus diz, que o nosso coração, ele segue caminhos tortuosos. E é por isso que Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente, quando a gente se torna cristão, a gente é dotado com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente ganha força para vencer tentações. Só que o nosso corpo carnal, ainda pecador, ele milita contra o Espírito. Se você ler Romanos capítulo 7, e eu te peço para você fazer esse exercício quando você chegar em casa, Paulo ele vai falar sobre isso, Você lembra de Paulo falando da luta que tem entre o Espírito e a carne? O bem que ele quer, ele não faz. Por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente perde, porque a gente não alimenta o nosso espírito. Deus nos deu ferramentas para que a gente possa treinar o nosso espírito. A gente pode orar, e é por isso que Jesus está pedindo para que eles orem aqui. A gente pode ler a palavra de Deus, a gente pode estar junto com os nossos irmãos em comunhão na igreja. Todas essas disciplinas espirituais nos fazem fortalecer o espírito e vencer a carne e o pecado. Só que muitas vezes a gente ainda falha, porque a gente não fortalece o espírito. Tem um comentarista chamado Hendrickson que ele diz: se nessa hora da noite Jesus experimentou as fraquezas da sua própria natureza humana e por isso ele mesmo, que é o Deus encarnado, precisou de oração, quanto mais os discípulos. Meu irmão, quando a gente está nessa cansaço, num momento difícil da vida, é quanto mais a gente tem que orar, porque a gente está mais suscetível ao erro nesses momentos. Ore, meu irmão. Os discípulos não oraram e eles abandonaram Jesus também. Jesus ele estava completamente sozinho ali no Getsemane.
Os discípulos eram falhos, assim como nós. Ainda que eles fossem pessoas íntimas a Jesus Cristo, eles eram falhos. Por eles mesmos, eles jamais conseguiriam. Então, voltando à pergunta, por que é que Cristo foi obediente até a morte? Por que é que ele sofreu e agonizou por rebeldes, por pessoas que o abandonaram, por amigos que nem orar por ele oraram no momento que ele mais precisava? Sabe por quê? Porque essa era a única forma de nos salvar. Jesus, ao invés de olhar para si mesmo, ele orou para nós. Esse é o amor de Cristo por você, meu irmão. Ele se entrega, ele se doa, ele sofre para que você tenha vida diante de Deus. Quando a gente diz que Cristo passou pelo maior sofrimento que esse mundo já viu, não é uma frase de efeito. Foi o maior mesmo. Não é um exagero. Ele passou por isso voluntariamente para que eu e você pudéssemos ter salvação. Mais uma vez, o pastor Tim Keller, ele lembra de uma história da Bíblia lá em Gênesis, quando Abraão estava levando Isaac, seu filho, para ser sacrificado. Deus disse para ele lá no final da história: eu sei que você me ama, Abraão, porque você não poupou seu próprio filho diante de mim, ainda que Deus tenha o salvado, né? Abraão estava pronto. Vamos trazer a história para nós agora aqui. Meu irmão, desculpa. Meu irmão, você pode ter certeza do amor de Deus por você, porque Ele não poupou o seu próprio filho para a sua salvação. Hoje a gente viu o difícil texto da agonia no Getsemane. A agonia e a dor do abandono, da ira, da morte e do caminho da cruz. Mas deixe-me trazer uma última ilustração para a gente terminar. Talvez você já tenha visto um velório de cristãos e de não cristãos. Tem uma diferença básica. O velório de não cristãos tem toda uma redoma ali de desespero das pessoas, porque a morte para aqueles que não têm Cristo é o fim da linha. É realmente o fim. E o pior é que, se permanecerem, eles vão descobrir que é o fim da oportunidade de reconciliação com Deus também. Porque o que resta depois é só a ira para quem não tem Cristo. Mas para os que estão em Cristo, a morte ela é uma porta de entrada para a vida eterna ao lado de Deus e do seu Salvador. Os mártires cristãos que eu citei no início do sermão, eles entendiam isso. Por isso eles passavam pela morte com um sorriso no rosto. É quase como se fosse velório de crente. Tem música, tem coral, tem de tudo. Por quê? Porque não é o fim, é só um novo começo para estar ao lado do seu Salvador. Mas sabe por que isso é possível? Porque naquela sexta-feira tenebrosa, Jesus ele tomou sobre si os nossos pecados, ele bebeu o cálice total da ira de Deus e ele foi em direção à cruz. Ele estava triste, ele estava com medo, mas ele obedeceu e foi até a cruz. Naquela sexta-feira ele não estava com um sorriso no rosto, mas certamente no coração dele estava uma esperança. A esperança de que quando aquilo passasse, ele teria a enorme alegria de não somente ter cumprido com a missão do plano do Deus Trino, mas também a alegria de poder conduzir muitos filhos à glória e à alegria. Isso é redenção. Meu irmão, Cristo sofreu e morreu para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Não desperdice isso. Leve a sua vida cristã a sério. Ele fez tudo isso para que você pudesse ter vida. E se você ainda não está em Cristo plenamente, é a sua oportunidade. Corra logo para Ele.
Vamos orar. Ó Deus amado, hoje lemos um texto que é doloroso para o nosso coração, mas o que dirá para Cristo que passou por tudo aquilo? Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, Ele passou em nosso lugar. Nos faça entender isso, Deus, e que isso traga uma seriedade aos nossos corações para que possamos viver uma vida plena diante do Senhor. O pecado, ele vem e pode nos atingir, mas nos ajude a vencê-lo, ó Pai. Nos ajude a nos espelhar em Cristo. Nos dê força pelo Teu Espírito, ó Pai. Porque o Senhor fez tudo aquilo por nós. É o mínimo da nossa parte que nós possamos ofertar as nossas vidas ao Senhor em troca. E tudo que nós temos agora é gratidão ao Senhor pelo Teu grande amor que teve por nós ao passar por tudo aquilo. E era o nome de Cristo que oramos. Amém.